Pessoal, tá na mão Asus TUF F15 com RTX 4060 e depois desse vídeo aqui, realmente já passou todos os Asus TUF aqui pelo canal. Porque aqui já passou a versão com a RTX 3050, 4050 e agora a versão com 4060. É um notebook que vocês pediram muito, então eu fui atrás e trouxe pra vocês. E pode ser uma opção interessante. Pode ser, por quê? Porque depende muito do preço dele. Vocês vão ver ao longo do vídeo que é um notebook legal, mas ele tem pontos positivos. Tem coisa nele que faz com que ele seja até uma vantagem em relação aos concorrentes. Por exemplo, quem que é o concorrente dele? Um grande concorrente dele é, por exemplo, o Acer Predator Helios Neo 16. O Predator Helios Neo 16 é um grande concorrente dele. Em relação ao Predator, vocês vão ver que ele tem vantagens, mas também tem desvantagens. E ele vai valer a pena ou não, dependendo do preço. Já já a gente fala do preço, mas se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like aqui que me ajuda demais. Comenta aqui embaixo, você tem algum TUF, tem um Predator, tem algum notebook que concorre com ele? Comenta aqui a sua opinião, principalmente se você tiver um desse ou se você estiver pensando em comprar. Mas bom, sem enrolação, bora então pro vídeo e bora pro que interessa. Bom, tá aqui na mesa, então esse aqui é o Asus TUF F15 com RTX 4060. Logo de cara, a primeira coisa que vocês têm que ver é que ele é exatamente idêntico no design em relação a todas as outras versões. A parte de fora dele tem essa tampa, que tem esse design que é um dos mais diferentes de todos dessa categoria, né? A tampa aqui é de metal, né? A tampa traseira aqui é de alumínio, enquanto todo o resto do corpo do notebook é em plástico. Aqui nós temos o logo TUF e aqui essas protuberâncias aqui, né? Que dá a impressão de serem parafusos, dá essa impressão de algo mais robusto, mais difícil de quebrar. E essa é uma intenção mesmo, porque TUF é uma jogada, eu pelo menos imagino que seja uma jogada de nome ali, né? O TUF desse notebook se escreve T-U-F, TUF. Porém, em inglês a gente sabe que algo duro, resistente, é algo tough também, né? Mas se escreve de uma forma diferente. Mas eu acredito que eles quiseram fazer essa jogada de nome. Isso porque esse notebook aqui é o único da categoria que tem certificação militar. Significa que dá pra usar ele na guerra? Não, não é isso. Também não significa que dá pra você tacar ele no chão e ele não vai quebrar. Só significa que ele tem umas coisinhas a mais que notebooks geralmente não tem, que fazem com que ele tenha uma proteção a mais. Por exemplo, na hora que você abre ele e olha a memória RAM dele, o SSD dele, por exemplo, ele tem duas camadas de proteção em cima, tanto térmica como também para não ir líquido. Além disso, em vários outros pontos do notebook, ele tem reforços estruturais para que ele não torça, não quebre. O fato da tampa dele ser em metal não é à toa, é para fazer com que se algum dia você acabe derrubando ele sem querer no chão, ele não vai danificar a tela. Mais uma vez, ele não é feito para isso, não é feito para você derrubar no chão, muito menos para você molhar. Mas sim, ele tem certificação militar, ele tem essa coisinha a mais ali, né? E vocês vão ver que ele tem sim algumas grandes diferenças em relação aos concorrentes. Mas principalmente a questão do preço é o que pega. Isso porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, esse notebook aqui, TUF com RTX 4060 e o i7, exatamente essa versão que eu vou mostrar pra vocês, está no Mercado Livre por em torno de 10 mil reais. É o preço normal dele. E logo de cara eu já vou falar pra você que por 10 mil reais não tem muito motivo para comprar esse notebook, porque a gente tem o Helios Neo 16, que também já passou no canal, e vocês vão ver que sim, perde para algumas coisas nele, mas também ganha em outras, e no momento que eu tô gravando o Helios Neo tá saindo por volta dos 8 mil reais. Porém, o TUF vive em promoção. Esses dias atrás a gente mandou lá no grupo de ofertas do canal ele abaixo dos 8 mil reais. E aí pode ser que vale realmente muito a pena. Então, se você se interessar, o link para você comprar ele no menor valor vai estar aqui embaixo, assim como o nosso grupo de ofertas. Se você entrou aqui no link dele e ele não está no bom valor, entra no grupo de ofertas, fica lá atento no WhatsApp e no Telegram, que aí também a gente vai mandar lá e quando tiver em promoção, vale a pena você pegar. Então sempre fique atento, tá bom? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas quando você tiver, entre no nosso grupo de ofertas no link da descrição e clica no link dele também aqui direto do Mercado Livre ou de onde estiver mais barato. Eu vou deixar sempre atualizado para você conferir. Mas bom, vamos lá. Continuando aqui em relação à construção. Como eu falei, o resto do corpo dele é de plástico, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é isso daqui. Quando a gente fala da tampa traseira dele de metal, aqui em cima nós temos essa parte de plástico, onde fica o LED que indica se ele está ligado, se a bateria está carregando, se ele está no modo avião, ou se simplesmente ele está utilizando o SSD para ler ou salvar alguma coisa, né? Essa parte de plástico aqui tem um motivo. Primeiro, quando você abre, ela é a parte interna do notebook. Olha só, eu abro a tela, tá vendo? Essa parte que estava aparecendo do lado de fora é a parte de dentro do notebook.
Mas por que eles fizeram esse design? Bom, além de ficar bonito e diferente, né? Se você olhar aqui, nós temos as saídas de ar na parte de trás do notebook, tá vendo? Então temos saídas aqui, aqui nós temos também o que seriam umas ranhuras de saída de ar e aqui também saída de ar. Se essa tela fosse inteira tampada, no momento que eu abriria ela iria tampar a saída de ar. Na verdade, ela não iria tampar, mas ela iria fazer com que o ar batesse na tampa e voltasse para a tela. O que acontece, por exemplo, na linha Nitro, né? O Acer Nitro V, por exemplo, isso acontece. Na hora que você abre a tela, o ar quente bate na tela e volta para o notebook, né? Aqui, o corte da tampa traseira, ele começa e termina exatamente aonde começa e termina a saída de ar. Então, quando eu abro a tela, olha só, ele não tampa a saída de ar. Ele não tampa. Tudo que está aqui é aonde está tendo a saída de ar. Então o ar consegue sair livremente para trás do notebook. Ele não bate na tela e não volta para frente. É um design bem simples, mas muito inteligente. E além de ficar bonito, é muito efetivo, né? Ele não faz com que o ar quente volte para a tela, né? Enfim, voltando aqui então, na parte de baixo, tudo de plástico novamente. Olha só que coisa interessante, nós temos aqui as entradas de ar, né? No símbolo da TUF. Eu acho muito legal que a Asus é uma marca que trabalha muito os detalhes do notebook. Ele é cheio de detalhes, tem uns respingos aqui, sabe? Uns detalhes bem legais, né? Já na lateral, nós temos conexões muito boas, olha só essas conexões. Nós temos aqui uma USB 3.2 Gen 2, USB A normal, né? Já na outra lateral temos todas as outras conexões. Isso daqui é positivo e negativo. Bom, no meu caso é positivo, porque tudo que eu queira ligar no notebook eu sei que tá desse lado de cá. Eu não vou nem ficar me confundindo. Mas qual que é o ponto negativo delas serem todas de um lado? O Vitor aqui do canal, que é editor do canal, ele é canhoto, inclusive. Mas inclusive ele é um canhoto meio falso, porque ele é canhoto, mas ele joga com a mão direita. Acho que ele tá mentindo pra mim, você tá mentindo pra mim, hein, Victor? Mas enfim, e diz ele que é canhoto, né? Mas qual que é o problema de você ser canhoto? Olha só, aqui de cima dá pra ver muito bem. Se eu tô com o mouse aqui desse lado, mexendo no mouse, eu vou estar com a minha mão, com todos os cabos que são conectados no notebook, atrapalhando a minha mão. Então isso aqui é um ponto de atenção. Poucas pessoas são canhotas, e menos ainda, poucas pessoas canhotas jogam de fato com o mouse na mão esquerda. Mas se esse é o seu caso, saiba que, pois é, você vai ter que deixar o notebook ali de um jeito... Vai ter que dar um jeito ali nele, porque todos os cabos vão ficar desse lado de cá, né? Mas bom, do lado de cá nós temos conexões bem legais. Primeiro, nós temos aqui a conexão de carregar o notebook, proprietária dele, com o carregador que vem com ele, e é um carregador de 240 watts. Mas aqui do lado nós temos uma entrada RJ45 de internet, uma entrada aqui, né, saída na verdade, HDMI. Essa HDMI aqui inclusive é uma 2.1 e é ligada direto na RTX 4060. Então ligou aqui no meu monitor ou na televisão, saiba que não vai ter gargalo, vai estar ligado direto na placa de vídeo. E agora aqui fica interessante porque nós temos duas USB-Cs muito boas. Esse notebook carrega o USB tipo C se você quiser, as duas USB-C dele carregam o notebook e até 100 watts, o que nesse caso aqui significa que você consegue carregar ele de 0 a 100% em mais ou menos 1 hora com essa USB-C dele. Não é tão rápido quanto o carregador que vem com ele, mas ainda assim é relativamente bem rápido. Agora, a primeira USB-C que nós temos aqui é uma Thunderbolt 4. Pois é, a melhor que tem é USB-C Thunderbolt 4, transmite vídeo, energia e dados. Entretanto, essa USB-C aqui, ela tá ligado no i7 que nós temos nesse notebook, não na placa de vídeo. Essa outra do lado não é Thunderbolt 4, mas ela também carrega o notebook, transmite dados e imagem. Mas essa segunda aqui, ela transmite imagem também direto da placa de vídeo. Muito bom isso. Então se você quiser, você tem já espaço aqui, ó, para ligar 3 monitores ou até 2 deles aqui ligados direto na RTX 40. Então muito top mesmo. E aqui nós temos mais uma USB 3.2 Gen 2, né? Gen 1 na verdade, e aqui entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Então ele é bem completo em relação a conexões, a USB-C dele é extremamente completa e é um notebook, como eu falei pra você, que dá pra carregar via USB-C. Isso faz dele um notebook muito portátil, não só por conta das conexões, mas por conta disso daqui também. E bom, você já chegou nesse momento do vídeo, inclusive, você tá vendo que eu tô falando da parte da construção dele. Quer ir direto para onde eu falo do desempenho ou de outros temas? Eu vou deixar aqui embaixo para você certinho dividido. Então é só você avançar para onde você quiser e deixa o like aí, vai, pela ajuda que eu tô te dando aí, que é de graça. Mas bom, vocês viram que ele tem conexões muito boas, USB-C inclusive que carrega o notebook. Isso faz dele um notebook muito portátil, porque além de carregar o USB-C, ele é um notebook muito leve, o mais leve da categoria.
Se você pegar todos os notebooks com a RTX 4060 à venda hoje, esse daqui é um dos mais leves, porque ele pesa menos de 2 kg, 1,9 kg. Ele também não é muito grosso não, mas a espessura dele não é uma vantagem, tá? Ele tá dentro do padrão. Agora, a grande vantagem dele mesmo é porque ele é leve, 1,9 kg é bem leve, principalmente para um notebook com a RTX 4060. Quando a gente abre ele aqui, olha, e ele tem até uma protuberância aqui onde fica a webcam, eu consigo abrir ele aqui com uma mão, muito facilmente. Nós temos aqui coisas muito legais. Eu vou começar com o teclado. Primeiro, o teclado dele é full size, tem todas as teclas, inclusive setas e teclas numerais, o que para quem trabalha é essencial. Além disso, é um teclado que é do padrão Pudding. O que é o padrão Pudding? É o padrão onde as laterais das teclas são transparentes. Pode ver que todas as laterais da tecla são transparentes. Isso fica um efeito de RGB bem legal. E as teclas WASD são totalmente transparentes. Além disso, ele é a BNT2, então ele tem aqui o C cedilha, tá aqui o C cedilha também para você usar. A única atenção que você tem que ter nesse teclado é que você pode ver que ele não tem a tecla de ponto de interrogação, tá vendo? Não tem. Na verdade ele tem, só que não fica aqui onde geralmente ficaria. Para você usar o ponto de interrogação, você precisa clicar Alt GR e W. Então Alt GR e W é onde fica aqui ó, o ponto de interrogação. Alt GR Q é onde fica a barra invertida e Alt GR e E é onde fica esse pontinho aqui onde a gente usa para graus, por exemplo. Então, esses três ficam aqui, mas é um teclado padrão, é a BNT, tá? Normal, tá aqui. Eu não sei se é a BNT2, né? Eu acho que é a BNT1, porque a parte de interrogação tá aqui em cima. Mas é um teclado muito bom, não tenho o que falar, ótimo para teclar, silencioso, além do que tem teclas de função aqui em cima separadas, que servem para aumentar, diminuir o volume e abrir o Harmony Create, que é o software da ASUS, mas também dá para personalizar do jeito que quiser. E o botão Power fica separado do teclado, então assim, precisou, sei lá, ligar esse notebook e o teclado tá quebrado, você vai conseguir ligar o notebook mesmo com o teclado com defeito, porque o botão Power tá separado do teclado, isso é algo muito bom. E depois disso, a tela dele também é algo muito top para a categoria. Mais ou menos, ele tem um ponto negativo só em relação à tela, mas é uma tela muito boa. Isso porque aqui nós temos uma tela Quad HD, 165 Hz, com Adaptive Sync, com G-Sync, e além disso, 100% DCI-P3. DCI-P3 é uma medida de cor. A gente sempre fala aqui de sRGB, né? DCI-P3 é maior do que sRGB. Então uma tela que é 100% DCI-P3 geralmente é em torno de 150% sRGB. Então é realmente uma tela profissional. É sim uma tela profissional, é uma tela que abrange todas as cores. Essa daqui sim é uma tela muito boa, muito bem calibrada inclusive, e já vem perfeito para você que quer usar para edição de vídeo, de foto e quer ter precisão de cor. Como eu falei, ela já tem G-Sync, então você consegue sincronizar os quadros do jogo com a tela, além de já ter Adaptive Sync também, e isso também faz com que esse notebook tenha o Advanced Optimus, que é uma tecnologia que você consegue ligar ou desligar 100% a placa de vídeo ligada nessa tela. Então a gente tem aqui uma RTX 4060, já vou falar dela. Se você quiser economizar energia, você pode ativar no software da NVIDIA para que ele utilize a placa de vídeo do processador. Então com o NVIDIA Optimus, basicamente você consegue entrar no software da NVIDIA e dizer se você quer utilizar a placa de vídeo dedicada à RTX 4060 aqui, ou se você quer economizar energia e utilizar a placa de vídeo do processador i7 que nós temos aqui. O bom de ter o NVIDIA Optimus é que quando você escolhe usar a RTX 4060, você vai gastar mais energia, claro que vai, mas você vai ter 100% do desempenho. Porque o que acontece, notebooks que não tem isso, às vezes acontece de você abrir uma aplicação mais pesada, como um jogo ou um aplicativo de trabalho, que precisa utilizar a placa de vídeo, mas ele está utilizando junto a placa de vídeo do processador. Isso faz você perder desempenho. Então, muito bom que ele tem também o NVIDIA Optimus. Então, ele é muito completo, a tela é muito boa nesse sentido também. A única questão da tela é que ela é de 15 polegadas. O que muda isso? Muda que você tem bordas muito grandes. Olha o tamanho dessa borda inferior do notebook. As bordas laterais e a superior são bem finas, até aí tudo bem, mas a borda inferior é muito grande. Se esse notebook fosse de 16 polegadas, ele não precisaria ser maior, ele poderia ser desse mesmo tamanho, mas teria menos bordas, a tela iria até um pouco mais para baixo. Porque em 16 polegadas, né, se usa a proporção 16:10, então ela é um pouco maior. Portanto, acho que isso é provavelmente a única coisa aí que eu diria que é um ponto negativo dessa tela. Se você compara com outros concorrentes, geralmente eles têm tela de 16 polegadas, né? Até o Predator, por exemplo, tem tela de 16 polegadas. Aqui nós temos uma tela de 15 polegadas. Faz diferença na prática?
Não porque a tela fica maior, você não percebe tanta diferença na questão do tamanho em si, mas sim na proporção, né? A tela fica mais bonita, ela preenche mais aqui a frente do notebook. Mas basicamente é isso. Em relação à construção, teclado e tela, isso é tudo que você precisa saber. Então, teclado, a única questão é para utilizar os acentos, você precisa utilizar esse atalho. Para mim, eu nem ligo para isso, porque todos os notebooks que eu uso já são assim. E a tela, a única questão é que tem bastante borda na parte de baixo, mas realmente é uma excelente tela, não tenho o que falar, e as conexões desse notebook são maravilhosas. Outra coisa desse notebook aqui que é fantástico é a bateria. Logo aqui, ó, ele já fala algumas coisas bem legais no notebook, inclusive ele fala aqui, olha, 90 watts de bateria. Essa bateria dele é incrível. O Predator Helios Neo 16 também tem uma bateria de 90 Wh, mas neste daqui, essa bateria de 90 Wh junto com esse set é simplesmente o notebook gamer com a melhor bateria. É isso, ele é um notebook gamer que tem a melhor bateria que você pode comprar, dos focados realmente em jogos, né? Claro, tem notebook que dura um pouco mais a bateria, mas aí não são os gamers de verdade, mas notebook gamer é um dos melhores em relação à bateria. Você vai conseguir com uso básico aqui, como vendo vídeos, navegando na internet, em torno de 8 horas de uso, o que é absurdo, é muito bom mesmo. Pra gente comparar com o Predator Helios Neo 16, que é o concorrente dele, o Predator você consegue 6 horas de uso. Então realmente dura muito essa bateria, é muito boa. O que volto a falar é um grande ponto positivo para chamar esse notebook de ótimo notebook portátil. Bom para quem quer portabilidade. Para você que quer levar para qualquer lugar, ele não é tão grosso, ele é leve, tem uma boa tela, é resistente, com certificação militar, carrega USB-C e ainda tem uma bateria de 8 horas. Perfeito para você que é engenheiro, arquiteto, quer levar para obra, quer levar para algum lugar que pode ser que ele quebre, que precisa de bastante bateria, esse notebook é perfeito para isso, com certeza, beleza? Então, bateria excelente. E aí agora vamos para o que interessa, que é processador e placa de vídeo. Aqui dentro nós temos um i7, como eu falei para vocês, que inclusive é um dos motivos desse notebook ter uma boa bateria. Aqui nós temos o i7 13620H. É um processador que tem 10 núcleos e 16 threads. Bastante núcleo, bastante threads. Bom processador, bem forte. O problema e ao mesmo tempo a vantagem desse processador ele não é o mesmo processador, por exemplo, que nós temos no Helios Predator Neo 16. Lá nós temos um i7 com final HX. Esse processador é um pouco mais fraco do que o do Helios, porém ele economiza mais energia, porque ele tem 10 núcleos de processamento e desses 10 núcleos, 6 são de performance e 4 são de eficiência. O que significa que quando ele precisa de performance, ele vai utilizar 6 núcleos. E quando ele precisa de eficiência, ele só utiliza 4. Isso faz com que ele economize muita energia. Por isso que junto com essa bateria, ele tem uma boa bateria. Ponto positivo, economiza energia. Ponto negativo, ele não é tão forte quanto o Predator Helios Neo 16, que é o principal concorrente dele, que custa ali na mesma faixa de preço. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Helios Neo 16, um dos notebooks gamers mais vendidos com a RTX 4060, um dos melhores também, na minha opinião, tá custando por volta dos 8 mil e poucos reais, vocês estão vendo aí no Mercado Livre. O link do Helios também vai estar aqui na descrição. E o Helios é mais forte do que ele, vocês vão ver nos testes. Ele ganha em portabilidade, mas perde em desempenho por conta do processador. É muita perca de desempenho? Não, não é. Ele é tão forte quanto, ele roda tudo hoje em dia. Vocês vão ver que a diferença não é assim tão grande. Mas se a gente compara lado a lado com o Helios, sim, o Helios sai na frente, ele perde desempenho em relação ao Helios. E aqui nós temos também 16 GB de memória RAM, dá para fazer upgrade. Nele aqui já vem com 2 pentes de 8 GB cada, totalizando 5.200 MHz, que é o limite do i7 aqui, tá? Esse i7 só suporta 5.200 MHz. Se você quiser fazer um upgrade de memória RAM, dá para fazer. Pode colocar a memória RAM da velocidade que você quiser. Inclusive, quero colocar uma memória RAM de 5.600 MHz. Não vai funcionar? Vai funcionar sim. Só que ele só vai ler 5.200, então ele só aproveita 5.200 MHz, mas você pode colocar a memória RAM que você quiser. E além disso, é claro, ele tem uma RTX 4060. Essa daqui não tem nenhuma concessão. Ela tem 8 GB de VRAM e 140 watts de TDP. Ela é full power, não é nem um pouco capada. Então, nesse sentido, é por isso que eu digo, ele perde desempenho em relação ao Predator? Sim, por conta do processador, mas só em algumas ocasiões. Não são todas as ocasiões que você vai perder desempenho. Por quê? Porque a placa de vídeo é a mesma, exatamente a mesma placa, não tem nenhuma concessão. Então, dependendo do preço que esse notebook está custando, ele pode ser um ótimo custo-benefício, principalmente se o que você busca é portabilidade, porque você já viu que até aqui ele é muito mais portátil do que o Predator. O Predator é mais forte por conta do processador, isso ele é, mas aqui ele é mais portátil. O que você prefere? Você prefere portabilidade? Você prefere abrir mão ali de uns 15% de FPS, dependendo do jogo, mas você vai ganhar
Muita portabilidade? Se sim, o TUF é o cara para você. Agora, se você não liga para portabilidade, só quer o máximo de FPS possível, aí você deve ir no Predator. Mas lembra que eu falei aqui agora de pouco, você quer perder em torno de 15, 20% de FPS? Essa perda de FPS em relação ao Predator é só em jogos e aplicações que utilizem muito processador mesmo, porque de maneira geral você vai ter um desempenho muito parecido. Bom, primeiro, esse notebook roda tudo hoje em dia e a tela dele é uma tela Quad HD, vamos lembrar disso. Então, você consegue rodar tudo hoje, inclusive em Quad HD, que é a resolução da tela. Eu já fiz alguns testes aqui, inclusive abri aqui até mesmo, por exemplo, o CS, que é um jogo que utiliza muito processador. Joguei aqui por um tempo, excelente, consegui jogar o CS aqui em Quad HD, com preset competitivo, e ele rodou muito bem. Inclusive, fiz aqui o teste de benchmark e rodou a mais de 340 FPS de média, no caso do benchmark do CS, lembrando, rodando em Quad HD. Depois, eu fui para o Horizon Zero Dawn, um jogo que utiliza muito processador e utiliza um pouco de placa de vídeo também. E o Horizon Zero Dawn é um jogo muito peculiar, porque fazendo o teste de benchmark em Full HD, ele conseguiu uma média de 148 FPS. Isso é bem peculiar porque é exatamente a mesma média que o Helios Neo 16 também conseguiu. Então ele fez a mesma média do Helios no Horizon Zero Dawn. Eu também testei o Horizon Zero Dawn em Quad HD e ele fez 130 FPS de média no Horizon. Felipe, mas e a questão da temperatura do processador? E eu já quero começar falando, antes de continuar os testes e mostrar os outros jogos aí no Horizon. No próprio teste do Horizon, a gente viu que o processador oscilou entre 84 e 92 graus, com um pico na casa dos 94 graus. Ele não é um notebook que eu diria que tem um problema de temperatura. Ele não é um notebook que você vai precisar se preocupar porque ele vai quebrar ou não vai durar muito tempo porque a temperatura é preocupante. Não, não é. Mas nem de longe também é um notebook frio. Inclusive, mais uma vez, comparando com o concorrente, Helios Neo 16, ele é mais quente do que o Helios. Ele é o TUF mais quente, que já passou aqui no canal, ele é mais quente do que, bem mais quente do que a versão com 4050 e com 3050, né, obviamente. E sim, ele é relativamente quente. Vários momentos, tanto no CS como no Horizon e em outros jogos que eu testei, o processador teve picos acima dos 90 graus, principalmente 94 graus mais ou menos. Não subiu acima disso, nem de longe chegou perto dos 98 ou 100 graus, não. Mas bem frequentemente teve picos na casa dos 94. Mas a média do processador fica em torno de 86 graus na maioria das aplicações que eu fiz. Então não é um notebook, nossa, esse notebook aqui tem um problema de temperatura. Não, não tem. Mas também não é o notebook mais frio que já passou por aqui, tá ok? Só para vocês saberem. Mas mais uma vez, não tem um problema de temperatura aqui. Não é porque ele chega em 94 graus que a gente tem um problema, não tem. Agora, outra questão que é muito importante é se ele aquece muito, né? E não, ele não aquece muito nesta região porque ele é bem grande, né? E aqui nós temos um espaço muito grande onde tem a dissipação de ar. Nessa região de cima, quando eu estava fazendo os testes de benchmark, ele ficou bem quente. Mas aqui onde a gente fica com a mão, principalmente no WASD, ele não estava tão quente assim, porque ele tem realmente um espaço bem grande. Então fica aqui esse adendo em relação à temperatura. Continuando os testes então, depois eu fui para o Black Myth Wukong, um jogo que utiliza também placa de vídeo e processador, e a média aqui em Full HD foi de 123 FPS, lembrando sempre Full HD com gráfico original, gráfico no médio. Se a gente comparar com o concorrente dele, o Predator Helios Neo 16, o Predator conseguiu 129 FPS. Então a gente tem uma diferença muito pouca, 123 para 129, percebe? Muito pouco. Mas sim, existe essa diferença, porque o Predator tem um processador melhor. E a gente vai perceber mais essa diferença do processador na hora de trabalhar com aplicações que utilizem muito processador, já já vou mostrar para vocês. Outro jogo que eu testei aqui foi Homem-Aranha em Quad HD com tudo no máximo. Ficou 105 FPS de média, extremamente jogável. Claro, liguei o DLSS, Frame Generation, mas tá ali acima dos 100 FPS no Homem-Aranha. Excelente Homem-Aranha, inclusive é um jogo que vem se mostrando muito leve, muito de boa para rodar em tudo que é lugar, então não é um problema aqui. Eu também abri o Premiere, que é um aplicativo que utiliza muito processador, né, na hora de você navegar na timeline. Foi muito tranquilo o projeto que eu sempre abro aqui, é um projeto de 3 minutos com vários efeitos. Coloquei para renderizar, ele renderizou esse projeto de 3 minutos em 1 minuto e 4 segundos, o que é excelente. Lembrando, para renderizar o projeto, aqui eu utilizei a placa de vídeo, a RTX 4060 e não o processador. Então, é basicamente o mesmo resultado que você teria
com o Predator, por exemplo, né? O que vale aqui na hora de renderizar é a placa de vídeo, então ele foi muito bem mesmo, 1 minuto e 4 segundos. Depois eu fiz alguns testes de benchmark, principalmente do Blender, pra gente ver qual que é a diferença em pontos no Blender desse processador i7 do TUF versus o processador i7 do Helios. Lembrando, o Helios tem o i7 13650HX. Ele é um processador bem melhor, tem 6 núcleos de performance, 8 de eficiência e 20 threads, o que é basicamente quase 4 threads, na verdade são, né, 4 threads a mais do que nós temos aqui, além de ter mais núcleos de performance e eficiência, né? O Helios conseguiu no teste do Blender 249 pontos. Aqui no TUF eu consegui no Blender 196 pontos. Esses pontos, quanto maior, melhor, né? Quanto maior significa que ele rodou o benchmark de uma forma mais fluida. O Blender é um aplicativo de renderização 3D que utiliza o processador para isso. Então, quanto mais pontos, mais capaz é o processador, mais forte ele é para renderizações 3D. Percebe que o processador do Helios é melhor? Quantos por cento melhor? Em torno de 22%. Então, na hora que você estiver utilizando 100% do processador, se você colocar esse processador versus o do Helios Neo 16, o Helios Neo 16 vai ter em torno de 20 a 22% mais performance. Mas você só vai perceber isso em aplicações que utilizem realmente o processador 100%. E como esse vídeo aqui já tá ficando longo demais, vamos concluir aqui e vamos ver se você concorda ou não concorda comigo. O TUF F15, de maneira geral, é um excelente notebook, muito equilibrado e muito completo em todas as versões dele. Essa versão com a RTX 4060 não é diferente, ele é muito completo. Ele é um bom notebook, ótima construção, a ASUS em si tem uma excelente garantia, um ótimo software de customização, inclusive esse teclado dele aqui, né, é RGB de uma zona, e você pode escolher ficar passando essas cores assim, ou até uma cor fixa, vocês estão vendo aí, tudo dentro do software da própria ASUS. A ASUS tem um excelente software. Além disso, é um notebook muito portátil, com ótimas conexões, inclusive uma USB-C Thunderbolt que carrega o notebook. Ele é leve, tem uma boa tela e uma excelente bateria. Ele perde em desempenho em relação ao Predator, perde em não ter uma tela de 16 polegadas e, na minha opinião, na prática, na vida real, não perde assim tanto em relação a desempenho. Ele perde se você for fazer os testes de benchmark, principalmente se você for utilizar aplicações que utilizem muito processador. E aí sim, se você coloca lado a lado, o Predator sai na frente. Mas na vida real, usando na prática, a diferença de performance em relação ao concorrente dele é muito baixa. Então fica aqui a conclusão do seguinte: você tá vendo esse vídeo, ele tá no mesmo valor do que o Predator? Pensa o seguinte, você quer performance? Vai no Predator, por mais que seja ao longo do tempo basicamente a mesma coisa, o Predator tem sim um processador melhor. Agora, não liga tanto para performance? Ou prefere que ele carregue o USB-C mais facilmente, que ele seja mais portátil, mais fino, né, mais leve? Vai no TUF, caso os dois estejam em valores muito próximos. Agora, se ele estiver custando em torno de 10 mil reais e o Predator, por exemplo, estiver na faixa dos 8 mil, aí eu acho que não vale pagar a mais só para ter essa portabilidade e a bateria melhor. Eu acho que 10 mil reais é muita coisa para esse notebook com a RTX 4060. Você concorda comigo? Não concorda? Link para comprar ele tá aqui na descrição. Não esquece de deixar um like e comentar aqui embaixo se você quer ver outro vídeo com esse notebook aqui no canal, algum comparativo, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. Tamo junto, galera. Valeu e falou!